Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos honrar o Teu nome, nós queremos honrar o Senhor nesta noite, meu Pai. Reunimos-nos aqui para isso, para dar honra ao Teu nome, que o Teu nome seja santificado através da nossa vida, da vida de todos os servos, meu Pai, que acompanham essa reunião, cujas vidas são preciosíssimas, porque, meu Deus, se uma alma é preciosa aos Teus olhos, se todas as almas são preciosas aos Teus olhos, o que podemos dizer de almas que ganham outras almas? Então, nós precisamos que o Senhor inspire, fale, de maneira que os pensamentos que vamos compartilhar aqui nesta noite venham ser úteis, meu Pai, segundo a necessidade de cada um, porque o Senhor é aquele que conhece os que são Teus. O Senhor sabe, meu Pai, qual a condição de cada um de nós. O Senhor nos vê e o Senhor fala. Não foi o que o Senhor disse às igrejas, para que quem tivesse ouvidos para ouvir, ouvisse o que o Senhor estava falando? Então, meu Pai, nós queremos ter ouvidos para ouvir a Tua voz, e nós entregamos aqui o nosso querer. Queremos estar vazios de nós mesmos, meu Pai, vazios de orgulho, de vaidade. Tira de nós tudo o que não o agrada. Lava-nos, Senhor, limpa-nos. Ouça a nossa oração. Amigo, amiga, fale com Deus. Faça a sua. Fala: Senhor, eu quero nesse momento me desligar de tudo ao meu redor. Fala: eu vim aqui para Te ouvir. Me ensina a honrá-lo, me ensina a servi-lo como o Senhor deve ser servido. Fala comigo, peça para Ele, fale com Deus. Ó meu Pai, a Tua palavra diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há? É muito difícil a gente enxergar os nossos erros, meu Pai. É fácil a gente enxergar erros nos outros, mas é difícil enxergar os nossos erros. Mas o Senhor é aquele que fala. A Tua palavra é como o cajado de um pastor que mantém a ovelha no rumo certo. Então fala conosco, meu Pai. Mostra nesta noite o que nós temos que fazer e o que não devemos fazer para honrá-lo,
a fim de que nós venhamos ganhar almas para Ti, venhamos nos multiplicar, meu Pai, sem perder a nossa própria salvação, sem perder a nossa alma, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa? Então venha, ó Espírito Santo, e fala com cada um. Fale com Deus aí onde você está. Vim aqui, Senhor, para te dizer: foi bom te conhecer, mas quero mais de ti. No teu nome eu creio, meu Senhor, recebo teu amor. Mas quero mais de Ti, mas quero mais de Ti. Eu quero compromisso, eu quero um compromisso, ter intimidade contigo, ter intimidade contigo. Quem olhar para mim, diga isso. Quem olhar para mim, diga isto: que eu sou de Cristo, que eu sou de Cristo. Total fidelidade, total fidelidade, só fazendo a Tua vontade, só fazendo a Tua vontade. Quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. Quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. Vim aqui, Senhor, para te dizer: foi bom te conhecer, mas quero mais de Ti. No Teu nome eu creio, meu Senhor, recebo Teu amor, recebo Teu amor, mas quero mais de Ti, mas quero mais de Ti. Se quiser, levante as mãos e clame cantando o que você quer. Eu quero compromisso, ter intimidade contigo. Quem olhar para mim, diga isso: que eu sou de Cristo. Total fidelidade, só fazendo a Tua vontade, só fazendo a Tua vontade. Quem olhar para mim, veja que quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. Cantem vocês: eu quero compromisso, Quem olhar para mim, que eu sou de Cristo, total fidelidade, só fazendo a Tua vontade. Quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. E a gente sabe, meu Pai, que título
atribuição ou atribuições, responsabilidades dentro da instituição não são sinônimo de intimidade com o Senhor. Saul era o rei e Davi era um simples súdito, mas Davi tinha intimidade com o Senhor e Saul já não tinha mais. Então, meu Pai, não permita que venhamos ser enganados, iludidos. Não permita que venhamos estar apoiados nas nossas atribuições, nas nossas responsabilidades, naquilo que fazemos dentro da instituição Igreja Universal. Mas que todos, meu Pai, venhamos viver essa intimidade, total fidelidade, e que as pessoas vejam que nós somos Deus, mesmo quando não estivermos com a gravata ou com o uniforme ou trabalhando na igreja, mas que as pessoas vejam em nós o teu caráter, que elas vejam em nós a tua presença, meu Pai, na longanimidade, na paz, na mansidão, no domínio próprio, na nossa fidelidade, no amor não fingido, no cumprimento da nossa palavra. Enfim, meu Pai, que em tudo que nós fizermos, venhamos mostrá-lo, para que venhamos ganhar almas, até quando não estivermos falando do Senhor, mas venhamos mostrá-lo, sendo testemunhas, como o Senhor disse que seriam os que recebessem o Espírito Santo. E que o Espírito do Senhor nesta reunião seja derramado, meu Pai. Nós estamos nessa fogueira santa do Monte Sião, na fé do profeta Joel. Então que nós sejamos Joel, meu Pai, e que o Espírito do Senhor seja derramado. E se há alguém ainda que esteja no nosso meio e não recebeu o Espírito Santo, que venha o Espírito do Senhor ser derramado nesta noite. Nós te pedimos, entregamos a direção desta reunião em tuas mãos, e desde já te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, boa noite. Podem sentar todos. Hoje nós estamos concluindo o propósito ou o mês daqueles dos quais o mundo não é digno, e vamos falar do que vamos viver a partir de hoje, durante todo esse mês de julho. E para que venhamos ser aqueles dos quais o mundo não é digno, então nós precisamos proteger a nossa fé. O apóstolo Paulo fala sobre guardar a fé, ou seja, quando ele chegou no fim da carreira dele, ele deu esse testemunho. Ele disse que guardou a fé, ou seja, ele completou a carreira porque ele combateu o bom combate e porque ele guardou a fé. E por que a gente tem que guardar a fé? Porque o diabo vai sempre trabalhar para tocar na nossa fé, para tirar a nossa fé, para minar a nossa fé. É o papel dele. E ele trabalha
com empenho, né? O diabo não dorme, nós precisamos dormir, ele não precisa, ele é espírito. Então o tempo todo ele trabalha para roubar a nossa fé, para tirar a nossa fé, e nós temos que guardá-la. Mas o que nós precisamos para guardar a nossa fé? O que é necessário para guardar a nossa fé? Ora, você sabe que diariamente a gente lida com problemas. Normalmente vocês lidam com problemas do povo, das pessoas que chegam até vocês. E a gente lida com problemas do povo também, mas a gente lida com problemas de oficiais, de obreiros, de auxiliares, de pastores, de esposas. E quando a gente faz um balanço e observa como se deu a queda de muitos, então a gente começa a tirar lição, né? Como é que uma pessoa que um dia esteve bem com Deus chegou ao ponto de cair, chegou ao ponto de sair? O que faz uma pessoa chegar a essa condição? Então a gente poderia listar aqui, fazer uma lista de vários caminhos que o mal usa para roubar a fé de um servo de Deus, para tocar na fé de um servo de Deus. Poderíamos falar de várias coisas, mas nós vamos hoje falar de três caminhos que o mal vem usando e que a gente percebe que ele tem tido relativo, se é que podemos dizer assim, sucesso no objetivo dele, que é roubar a fé de servos e destruir a fé de servos de Deus. Então, procure guardar essas três coisas para que nós, eu e você, nós, já ouviu aquela expressão de que a gente tem que colocar a barba de molho? E tem uma expressão que diz que o inteligente aprende com os próprios erros. Quem é inteligente aprende com os próprios erros. O sábio prefere aprender com os erros dos outros. É melhor ser sábio do que inteligente nesse caso. Então, qual é o principal recurso que o mal tem para minar a fé, para destruir a fé? Por que você vê às vezes uma pessoa que um dia, foi tão usada por Deus, tinha comunhão com Deus, e de repente aquela pessoa, anos depois ela está vivendo uma realidade, assim, espiritualmente falando, deplorável, uma situação deplorável. O que acontece? A principal arma do diabo para minar a fé é essa que a gente vai ver aí. Qual é? Pecado. E olha o que diz aqui o texto sagrado em 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo no capítulo 2, a partir do versículo 19. Paulo escreve assim para Timóteo: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Forte isso, né? O Senhor conhece os que são seus, ou seja, independentemente de tudo que aconteça dentro da igreja, dentro da obra,
Você pode ter absoluta certeza disso, isso está garantido. Deus conhece os que são seus. Nem todos os que estão na igreja são de Deus. Nem todos os que fazem a obra de Deus são de Deus. Nem todos os que curam enfermos são de Deus. Nem todos os que expulsam demônios são de Deus. Nem todos os que pregam o Evangelho e a palavra de Deus são de Deus, mesmo fazendo. Mas uma coisa é certa: Deus sabe quem é quem, Deus sabe quem são os seus. Por quê? Porque Ele vê o nosso interior, Ele conhece o coração humano, Ele prova os nossos pensamentos, Ele sabe quais são as nossas intenções. Ele não apenas vê o que fazemos, mas Ele vê por que fazemos. Então Deus conhece os que são seus, isso é garantido. E qualquer que profere o nome de Cristo deve fazer o quê? Aparte-se da iniquidade. Então uma coisa está ligada à outra aí. Então isso tem que ficar gravado na nossa mente. Qualquer que profere o nome de Jesus tem que se apartar da iniquidade. Ou seja, não há como você conciliar as duas coisas. Não há como você viver na iniquidade e ser um servo de Deus, porque quem vive na iniquidade se faz servo do diabo, ainda que membro da igreja instituição, ainda que membro do CNPJ, Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja lá qual for a denominação. Então não dá para conciliar as duas coisas. O apartar-se da iniquidade para o servo de Deus não é uma opção, é uma obrigação. Lembra que já nos foi ensinado que o sacerdote tinha na testa dele santidade ao Senhor. Então, se você é obreiro, eu sou obreiro, nós somos obreiros da casa de Deus, da obra de Deus. Não há como ser um bom obreiro vivendo no pecado. Se eu perguntar aqui a profissão de vocês, nós vamos ter as mais diversas profissões aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, advogados. É possível você ser um bom advogado vivendo no pecado? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, claro, a maioria vive. E muitos são considerados excelentes. É possível você ser um bom pedreiro vivendo no pecado? Absolutamente. É possível você ser uma boa cozinheira vivendo no pecado? Tranquilamente. E assim por diante. Qualquer coisa que se faça, qualquer trabalho humano, físico ou mental, não importa, qualquer ofício pode ser bem desempenhado por uma pessoa que vive uma vida ímpia. Mas é possível ser um bom obreiro vivendo no pecado? Não, aí não dá. Não tem como. Porque a quem eu obedeço, a esse eu pertenço.
E só existem dois tipos de pessoas no mundo: as que servem a Deus e as que servem o diabo. Quem serve o diabo não serve simplesmente porque vai lá e faz oferendas para ele. Não. A pessoa que pratica a iniquidade está servindo o diabo, porque faz a vontade do seu pai. Acabou. Assim como também quem faz alguma coisa na igreja, não necessariamente está servindo a Deus. Serve a Deus, servos de Deus são aqueles que obedecem à palavra de Deus, que honram a Deus com a obediência à palavra dele. Então, nós não temos opção, gente. Eu estou tentando fazê-los entender isso. Nós não temos opção. Não dá. Se você decidiu pregar Jesus, então aparte-se da iniquidade. Você sabe que interessante que aqui não fala nem a parte do pecado, né? A gente usou a palavra pecado ali. Mas pecados todos nós cometemos. Eu peco, tu pecas, ele peca, vós pecais, nós pecamos. Todos pecam, todos pecamos, todos somos pecadores. Quem não peca no falar, peca no pensar, no agir, no sentir, todo mundo peca. Ele fala aqui da iniquidade. A iniquidade é o pecado intencional, é o pecado planejado, é o pecado projetado. Então, se uma pessoa, como diz aqui no final desse texto que está aparecendo aí, e qualquer pessoa, não importa quem, qualquer que profere o nome de Cristo, tem que fazer o quê? A parte da iniquidade. Não há como conciliar. E não há como ter fé, porque se você, ou se alguém, desculpe, eu não quero apontar o dedo para ninguém, mas se alguém que faz a obra de Deus e que precisa passar fé para as pessoas, precisa levar para outras pessoas a salvação, como é que a pessoa vai falar de algo que ela não vive? Então ela já vai para o trabalho espiritual, o trabalho da obra de Deus, ela já vai cambaleando, ela já vai enfraquecida. Por quê? Porque ela vai estar sendo acusada pela própria consciência. Então não tem como ela passar espírito. Ela pode até passar letra, ela pode até passar informações, ela pode até fazer como que o trabalho de um papagaio, mas ela não vai passar vida. Por quê? Porque ela não está vivendo. Se você, ou se alguém que faz a obra de Deus tenta conciliar isso com a iniquidade, vai estar fadado ao fracasso. Porque a consciência limpa é um dos mistérios da fé. Para você ter fé, você tem que estar com consciência limpa. Então, todos os dias, nós vamos ter que sacrificar o nosso eu, lutar contra os nossos impulsos, contra os instintos. Nós vamos ter que, todos os dias, vencer essa batalha dentro da gente, porque não dá para conciliar as duas coisas. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se você está aqui hoje e está vivendo na iniquidade, o conselho a direção é: aparte-se da iniquidade, porque não dá. Não dá, por exemplo, a pessoa pensar assim: não, eu faço coisas boas. Eu orei por uma senhora, ela disse que Jesus respondeu, ajudou ela. Eu orei por outra, a dor sumiu. Eu expulsei um demônio, eu fiz isso. Então, eu estou vivendo na iniquidade, mas eu estou fazendo coisas boas. Não dá para ficar, não dá para conciliar as duas coisas. É um engano. Então, a santidade é uma obrigação, não tem opção. E ele prossegue falando assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra.
Quer dizer, dentro da obra de Deus, existem muitos vasos. Vaso, você sabe, é aquilo que é usado. São aqueles que são usados. Tem vasos que são para honra e tem vasos que são para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, quer dizer, se alguém, não importa quem, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Quer dizer, uma pessoa idônea é aquela pessoa que o diabo não tem do que acusar, não tem nada contra ela. Ela é fiel. Então, se alguém, não importa quem, se purifica destas coisas, quer dizer, da iniquidade, vai ser um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para quê? Para toda boa obra. Então, preste atenção, é isso que Deus procura em alguém, para usar esse alguém. Antes do talento, antes da habilidade, vem a santificação. Para Deus, você já deve ter ouvido falar que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, porque realmente Deus não precisa que nós tenhamos muitos dons para Ele nos usar, para que nós sejamos vasos para honra. Ele não precisa disso. Ele precisa que nós nos apartemos da iniquidade. Se fizermos isso, então nós vamos ser usados. E o que a gente precisar, Ele vai dar. Ele vai preparar. Amém, pessoal? Moisés falou: se eu não tenho condições, eu não falo nem direito. Ele falou: Moisés, quem deu boca para o homem fui eu, Moisés. Eu é que dei boca para o homem. Ou seja, a gente não precisa se preocupar, sabe, em ter muitos dons, habilidades, talento, eloquência. Não, a gente só precisa ser vaso para a honra, apartarmos-nos do mal. Primeiro a santificação, depois vem a capacitação, vem a escolha e a capacitação. Amém? E não há nenhum valor aos olhos de Deus para dons e habilidades, ou para quem apresenta dons e habilidades, senão a santificação. Então a santificação está ligado ao que eu sou, e talentos, habilidades, estão ligados ao que eu faço. Para Deus, primeiro é o que eu sou. Sede santo, porque o Senhor é santo. Então isso é a primeira coisa. Olha que essa semana eu li esse versículo que eu vou ler aqui agora, e eu fiquei meditando, li e reli, e Deus falou comigo através desse versículo. Salmo 66, versículo 18, diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, qual o resultado? O Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade no meu coração, quer dizer, lá dentro de mim, não é nem do lado de fora, lá dentro, Deus não me ouvirá. E que serventia tem na obra de Deus uma pessoa que tem o relacionamento com Deus interrompido? Que utilidade tem? Então, guarde isso. A santificação não é uma opção para nós que proferimos o nome de Jesus. A santificação é uma obrigação. Qual outro caminho que nós temos visto ser usado? Qual outro meio que a gente tem visto que o mal tem usado para derrubar muitos servos? É essa palavra que vai aparecer na tela aqui agora. Qual a palavra? Malícia.
E como é que entra a malícia? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, Paulo também fala assim aos coríntios, né? Aliás, Paulo, a gente lê tanta coisa, Paulo. Pense no homem usado. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos no quê? Na malícia, e adultos no entendimento. O que significa isso? Significa dizer que no entendimento a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que se tornar adulto. Mas em relação à malícia, a gente nunca pode deixar de ser criança. É outro cuidado para que venhamos guardar a nossa fé, proteger a nossa fé, porque muitos que começaram bem se perderam porque se entregaram à malícia. E o que é a malícia? A malícia é o contrário da pureza. O que uma criança tem que se destaca nela? A criança ela não tem entendimento. Ela não tem entendimento, porque ela é criança. Ela não tem o entendimento que o adulto tem, por isso que ela depende do adulto. Mas ela é pura. Criança normalmente é sincera, é pura. Sim ou não? A criança, normalmente, se você conversar com a criança, se ela tiver alguma coisa para falar para você, alguma coisa de você, ela fala na lata. Não é assim? Uma vez um tempo atrás, encontrei uma criança que eu conheço o pai, e eu falei com ele assim: e aí, você está indo na EBI? Ele falou: não, meu pai não está indo na igreja. Não, meu pai não está indo na igreja. Eu falei: ah, tá. Fala na lata. Então a criança, ela é sincera, ela é pura. E nós temos que crescer no entendimento, mas no que diz respeito à malícia, a gente tem que ser puro, a gente tem que ser criança. Amém, pessoal? Porque se a malícia entrar, se a malícia dominar, se ela entrar em uma pessoa. Antes de eu explicar mais sobre a malícia, vamos a outro versículo. Jeremias capítulo 4, versículo 14. Deus fala assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salvo ou salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Então a malícia é uma coisa que se processa aqui, no pensamento, e faz com que a pessoa que antes, sabe, ela era pura. Eu me lembro, no início, quando a gente chega na igreja, normalmente a pessoa, ela chega assim, ela vê o pastor passar, que é um homem humano, cheio de falhas, mas tem gente que olha assim, diz: um homem de Deus. Lembra daquela mulher que quando via Eliseu, ela tinha um temor, ela dizia: vejo que este é um santo homem de Deus que passa por nós. Então, seja em relação ao outro obreiro, seja em relação ao pastor, seja em relação ao membro, a pessoa, ela é pura, ela não tem maldade. O malicioso, ele é maldoso. O malicioso, você vê que às vezes na igreja, você que fica em pé, você vê a expressão diferente de algumas pessoas enquanto o pastor está pregando.
Enquanto tem gente que está assim, ó, tem aquelas que ficam assim. Já repararam? Sim ou não? Está lá alguém pregando, ela está assim. Ela já está com um pé na frente e outro. Quantas pessoas chegam na igreja e dão testemunho e dizem assim: eu fiquei o tempo todo segurando a carteira. Primeiro dia que eu vim na igreja, o pastor estava pregando, eu estava segurando a carteira. Quer dizer, a malícia. Mas de onde nasce essa malícia? Por que uma pessoa que nunca veio na igreja, pessoa nunca participou de uma reunião, chega aqui? Por que a pessoa chega aqui e fica segurando a carteira? Se ela nunca veio. Ela o quê? Ela ouviu alguma serpente. Ela ouviu alguém. Então, o que faz tirar a pureza de um servo e a malícia ser plantada é o que se ouve. E tem gente que, sabe, parece que sintoniza a voz da serpente, sintoniza a voz do diabo. Por exemplo, Eva e Adão eram puros. Lá no jardim do Éden havia perfeita harmonia entre eles, a natureza e Deus. Era tudo em harmonia. E o diabo não veio conversar com ela em forma de diabo. Ela mesma disse, quando Deus perguntou quem falou com ela, ela não disse o diabo falou comigo, ela falou o quê? A serpente falou comigo. Ela pensou que era serpente, na verdade não era serpente, era o diabo. E o mundo está cheio de serpentes. Dentro da igreja tem serpente, lá fora tem serpente. A internet é um ninho de cobras. Sim ou não? As redes sociais são um cesto de serpentes. Então, tem pessoas que quando chegam até nós, elas já chegam com a fé violentada por causa das palavras das serpentes deste mundo, que estão cheias, pessoas que estão cheias de veneno e que trabalham para roubar a fé e para plantar a malícia. Então cuidado, obreiro, obreira, cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você sintoniza, quem você dá o play. Cuidado. Jesus disse: pelo fruto se conhece o quê? Árvore. Não ouça quem não tem fruto. Se você vai ler um livro, quem escreveu o livro? Qual fruto se vê na vida daquela pessoa que escreveu o livro? Se aquela pessoa que escreveu o livro, ela não ganhou nem a alma dela, ela perdeu até a dela e quer falar com você. Como é que uma pessoa caída pode te dar instrução? E a internet está repleta de pessoas caídas querendo orientar os que estão de pé. Não deveria ser o contrário? Sim ou não? Mas tem um monte de gente caída e querendo dar palavra para quem está de pé. E como que, se eu estou de pé, como que eu vou buscar orientação ou ouvir alguém que está caído? Alguém pode dizer assim: não, bispo, mas às vezes eu faço isso só por curiosidade. Foi assim que Eva caiu. Foi assim que ela caiu. Aliás, a serpente perguntou: o que foi que Deus falou para você? Deus disse isso, a gente pode comer de todo fruto, mas aquela ali não pode. A serpente, o diabo, né? Diz: vocês nem sabem. Deus está escondendo uma coisa de vocês nem sabem. Isso aí, na verdade, é porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ficar iguais a Ele. Ele não quer. Naquela hora, não diz isso a Bíblia, mas o texto faz a gente ter o seguinte entendimento: é como se Eva
ouviu aquilo, espertinho Deus, né? Quer dizer que ele estava escondendo isso aí da gente. Pronto, acabou, a malícia entrou, acabou a pureza. Só conheciam o bem, agora foram conhecer também o quê? O mal. Então tem gente, vigia, porque tem gente que fica assim, olha, o pastor, no fundo, o pastor está escondendo uma coisa de você, a direção da igreja, é isso, é aquilo, sabe, passando a malícia. E se você dissesse, bispo, mas eu assisto, porque eu sou maduro e não me afeta não, eu não assisto, porque Jesus ensinou que palavras são como comida, e comida estragada faz mal para qualquer um, sim ou não? Ou tem alguém que diz assim, não bispo, eu faço exercício 3 vezes na semana, eu tomo as vitaminas, eu vou comer veneno, eu posso tomar veneno, não tem problema não, porque eu tomo as vitaminas fortes, eu sou atleta. Não existe, veneno é veneno e vai fazer mal para qualquer um. Então seja inteligente, não sintonize quem vai plantar em você a malícia, porque se a malícia entrar, a sua fé está neutralizada. E se você estiver malicioso, e a gente lida com isso, a gente vê isso no dia a dia, a gente lida com isso. A gente recebe mensagens de pessoas que às vezes eu fico assim, quando você pega o texto da pessoa, você fala assim, meu Deus, está vendo o quê? Está ouvindo o quê? Tem gente que já chegou para perguntar para a gente coisas que encontrou na internet, falando da igreja, que a pessoa chega para a gente e diz, bispo, isso é verdade, coisas absurdas, que a gente que está fazendo parte, sabe que aquilo é absurdo, você fica assim, meu Deus, de onde saiu isso? Mas as serpentes estão procurando alguém com quem conversar. Guarda a sua fé. Quem entendeu? Então, 2 coisas que nós falamos. Primeira, pecado. Segunda, o quê? Cuidado com a malícia. Cresça no entendimento, mas no seu coração seja como uma criança. Guarde a sua pureza. Alguém pode dizer assim, você é um bobão. Prefiro. É melhor você ser um bobão. Você pode até ser passado para trás porque você é bobo, mas você manteve a sua essência e Deus te honra lá na frente. Amém, pessoal? Bons olhos. E uma última coisa, que isso aqui é muito importante. O diabo trabalha para pegar servos, fazendo com que eles se preocupem com isso aqui. Coloca aí. O que é? Conhecimento inútil, fútil e o quê? Envaidecedor. Paulo também fala a Timóteo, de novo Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, ele fala assim, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o mesmo Paulo dá uma orientação semelhante, essa aqui ele fala para Timóteo, mas para outro discípulo dele ele fala algo parecido. E se ele falava é porque naquela época ele sabia que isso acontecia. Tito capítulo 3, versículo 9, Paulo fala assim, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca do quê? Da lei, que é a palavra, porque são coisas o quê? Inúteis e vãs. Obreiro, preste atenção, obreiros, preste atenção. O que você busca na Bíblia tem que ser útil para você, tem que servir. E às vezes as pessoas usam a Bíblia para aquilo que é inútil.
Você sabe qual é a base de tudo aqui? Velho Testamento e Novo Testamento. Sabe qual é a base? Sabe qual é a espinha dorsal da palavra de Deus? Arrependa-se e se converta. Ou seja, reconhece teu erro e pega o caminho certo. Tudo se afunila para isso. Não foi o que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, que depois dele falar muitas coisas no livro de Eclesiastes, ele fala assim, no final ele fala assim, em suma, em resumo, na verdade, vou dizer uma coisa para vocês, o resumo de tudo é o seguinte: teme a Deus. Então, às vezes o obreiro, e a gente tem visto isso acontecer, o obreiro cai, porque ele fica procurando se encher de conhecimento fútil, inútil e envaidecedor, que só cria vaidade. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, tem gente que, eu vou abrir a Bíblia, de repente, assim, deixa eu ler aqui Apocalipse, quem será o anticristo? Bom, eu acho que o fulano tem um perfil, pode ser que ele esteja vivo, já, esse deve ser o anticristo. E qual a utilidade de você saber quem é o anticristo? Não está bom saber quem é Cristo? Sim ou não? E às vezes não sabe nem quem é Cristo, quer conhecer o quê? A Bíblia diz que na hora certa ele vai ser o quê? Ele vai ser revelado. Mas tem gente que quer descobrir até o que não foi revelado. Não porque eu estou assistindo uns vídeos na internet, estou fazendo um estudo, tem um cara que faz um estudo disso, não sei o quê, que ele aponta que pode ser o fulano, que vai acontecer não sei o quê, que tem um projeto de não sei o quê. Vai mudar o quê? Jesus falou para Marta, se preocupa com muitas coisas, uma só é necessária. Você fica inquieto, preocupado. Preocupe-se com o que é útil. E tem gente indo atrás de conhecimento inútil, fútil e envaidecedor. Vamos fazer um estudo para tentar descobrir se Adão tinha umbigo ou não. Não, porque ele não tinha mãe. Então, como é que... Ele não devia ter essa parte que a gente tem, esse furinho aqui que a gente tem no pé da barriga, acho que ele não tinha. Ou será que tinha? Eu quero saber se ele tinha ou não tinha. O que isso vai resolver para você? Quem está entendendo? Porque o diabo pode usar isso, você sabia? Você sabia que quando a Bíblia fala sobre mamon, mamon não é só dinheiro. Mamon é tudo aquilo que a pessoa se apoia naquilo, ela se orgulha daquilo, ela se envaidece daquilo. E tem gente que o mamon dela é isso, tem gente que se orgulha, não, porque eu tenho isso, a teologia e doutor e não sei o quê, não sei o quê. Ou às vezes tem gente que se orgulha pelo número de vezes que lê a Bíblia. Eu já li a Bíblia 10 vezes, amém, ótimo. A Bíblia diz que você tem que meditar de dia e de noite, mas do que adianta você ler 10 vezes e não praticar? Melhor seria ter lido uma e vivendo a prática, que é isso que importa para Deus. Então não se enverede por essa coisa, por esse conhecimento fútil, inútil, envaidecedor. Cuidado com isso. Não estou dizendo que não é para ler a Bíblia, pelo contrário, você deve ler a Bíblia todos os dias. Mas você tem que buscar o que é útil. Se tem alguma coisa, como diz lá em Deuteronômio, as coisas reveladas nos pertencem, as coisas encobertas pertencem a Deus. O que está escrito você sabe, e às vezes até o que está escrito tem coisa que você não vai entender. Tem questões de linguagem, tem questões culturais. Tem coisas que a gente não vai entender, mas não adianta você ficar ali querendo entender o que não está escrito. Compreende isso ou não? Vamos tentar descobrir quantas pedras tinha nas muralhas de Jericó. Vai resolver o que para a sua vida? Nada. Então cuidado, porque muitos inclusive caem nessa. Vem alguém, uma serpentezinha, vem babando o veneno e fala assim: Universal é muito boa para a libertação. Você é da Universal, né? Então, lá eu reconheço. Eles têm ministério de libertação, mas você precisa estudar a Bíblia. Você precisa de conhecimento. Nunca expulsou um demônio.
nunca rolou com capeta, não ganha uma alma, mas quer falar com você. Não tem fruto. Quem está me entendendo? Casamento, etc, etc. Então, seja inteligente. Olha, por exemplo, você ouve a palavra amiga do Bispo Macedo, você ouve a mensagem do Bispo Macedo, não ouve? Todo dia, feijão com arroz, arroz com feijão. Arroz com feijão, feijão com arroz. As revelações que o bispo traz é daquilo que está escrito. Está escrito e que faz você prestar atenção, às vezes, numa palavrinha dentro de um versículo, e você tira uma lição extraordinária, que você colocando em prática faz a diferença na sua vida, mas é útil. Mas tem gente que de repente diz, não, eu quero uma coisa, sabe, diferente, é nesse conhecimento inútil, fútil, que o diabo atua e destrói muitos. Então, aliás, melhor do que eu falar, olha o que o bispo falou quarta-feira na reunião lá em Portugal sobre essa questão. Ele mesmo falando, preste atenção. O que você vê à sua frente? Só tem a palavra de Deus. Mas essa palavra, ela não volta vazia. Quando você apoia a sua vida nela, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu problema pessoal, você vai ter resposta quando você colocar a sua fé, quando você colocar a sua vida, quando você acreditar, quando você crer nessa palavra, mas não só crer. Não só crer assim, eu creio, eu acredito. Não, tem um segredo aí, que Deus fala para nós. Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, se você é aquela pessoa preguiçosa, indolente, você não quer trabalhar, você não quer fazer a sua parte, você quer as coisas de mão beijada, porque tem muita gente assim, sim ou não? É ou não é? Tem gente que fica esperando que outros façam o que ele tem que fazer, o que ela tem que fazer. Então, se você é essa pessoa, você pode ficar certo que você está confinado ao fracasso. Você não está andando com Deus. Não adianta pensar que Deus vai facilitar a sua vida, porque Ele não vai facilitar. Ele te dá ferramentas, Ele te dá condições, Ele te dá a palavra dEle, Ele te dá o Espírito dEle, Ele te dá o nome dEle. Agora, quem tem que agir é você. Essa é a minha fé. Eu não posso ficar esperando que Deus venha fazer o que eu tenho que fazer. Mas o que eu não posso fazer, eu tenho que, Deus, está aqui escrito, o Senhor prometeu. Eu vou cobrar. Eu vou correr atrás. Então, não fique esperando um milagre acontecer como se fosse uma mágica. Deus não faz mágica. O milagre que você quer, você tem que dar o primeiro passo. Veja que Deus fala para Josué, levanta-te, tem o quê? Bom ânimo. Você não fica aí esperando, Deus me ajuda, que não vai acontecer nada. Ele te dá a direção, Ele te dá a inspiração, Ele te dá o Espírito dEle, Ele te dá o nome dEle, Ele te dá a palavra dEle. Você não vê o nome dEle, você não vê o nome, você não vê o Espírito, você não vê Deus, mas você pode pegar na palavra dEle, ou não pode? Você pode. Por exemplo, se você for para uma universidade, para se formar, para ter uma formação profissional, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar. Não adianta você entrar na faculdade e querer passar colando dos outros.
porque senão você vai ser um incompetente e fracassado na vida. Você tem que estudar, você tem que se empenhar para você poder saber, para você poder aplicar na sua vida. Assim é a palavra de Deus. E todos podem ter isso. Ninguém pode dizer, eu não posso, eu não sei ler direito. Não, o que você souber de leitura, pode ser uma leitura ainda pequena, mas você leu, você entendeu, você tem condições de agir aquilo que você lê e entender. Amém, pessoal? Eu não conheço toda a Bíblia. Eu não conheço toda a Bíblia. Nunca conheci toda a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, mas o pouco que eu conheço já é suficiente para que eu tenha bom ânimo, me levante e vá em frente e atravesse o Rio Jordão. Amém, pessoal? O bispo poderia, por ser o líder espiritual da igreja, dizer, eu conheço. Ou seja, ele leu a Bíblia, ele conhece a Bíblia, mas o que ele quis dizer é o seguinte, tem coisa que a gente não entende, nem tudo a gente entende, e a gente não tem obrigação de entender. O que Deus revelou a gente sabe, e o que a gente sabe, colocando em prática, isso é o suficiente. Amém, pessoal? Feijão com arroz, arroz com... Todo dia a gente precisa. Fique de pé. Olha só, não entre em debates. Hoje em dia, está cheio de programas na internet, como é que é o nome? Podcast, que eles chamam assim, vem o pastor e o pai de santo. Aí, pode discutir aí. Você já viu o pastor da Universal ir lá? Você já viu algum bispo da Universal ir nesses lugares para ficar discutindo? Para quê? É inútil. Então, olha só isso aqui. O falso mestre gosta de quê? Mas o servo de Deus gosta de ensinar. Não quer debater. Ele não quer provar para quem não crê. Ele quer ensinar para quem crê. O falso mestre procura vencer o quê? E o servo de Deus procura ganhar pessoas ou ganhar almas. O falso mestre produz o quê? O servo de Deus produz arrependimento e paz. É para isso que Deus nos chamou. Então vigie, feche os seus olhos. Se quiser, coloque as mãos sobre o seu coração. E se você, ao ouvir essas palavras, seja por causa da sua consciência maculada pelo pecado, seja porque você ouviu algum tipo de conversa maliciosa e isso fez você mudar os seus olhos, ou seja porque você vinha se preocupando com essa questão de um conhecimento que envaidece, que faz trazer orgulho, mas não resolve nada. Se em algum momento de tudo que a gente falou aqui, você diz assim, bispo, eu preciso rever meus conceitos. Então pegue o que é seu e venha diante do altar, aqui ou em qualquer lugar onde a transmissão está chegando. Venha diante do altar, sem se importar quem está vendo, quem está olhando, não importa isso. É você com Deus, você que diz, bispo, eu preciso, diante do que foi falado, eu percebo que o Espírito Santo está me chamando para lavar meu coração, para consertar, sem olhar se o outro está vindo, sem ninguém. Eu não quero saber quem vem, quem deixou de vir. É você com Deus. Procure um lugar aqui diante do altar, feche os seus olhos e eleve o pensamento a Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído.
convosco palavras. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Perdoa toda iniquidade, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Oh meu Deus, meu Pai, poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo. Tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos adultos no entendimento, mas na malícia não, meu Pai, que sejamos como crianças. Ilumina os nossos olhos, meu Deus, e dá-nos entendimento da Tua vontade, da Tua palavra, e não permita que o nosso coração seja corrompido, violentado pela malícia, porque quando ela entra, ela escurece os olhos, meu Pai, e os olhos que são a lâmpada do corpo, estando escurecidos, todo o corpo estará em trevas, toda a vida estará em trevas. Então, meu Deus, que nós venhamos estar lavados. Tira toda malícia, toda mácula, todo dolo. Purifica-nos, Senhor. Venha para curar a alma que se encontra enferma. Eu te peço, meu Deus, por este servo ou por esta pessoa que de repente o tempo passou e a sua forma de olhar para a igreja, para a obra, para os companheiros de farda mudou também. O tempo passou e aquela pureza acabou, aquele temor acabou. Então, meu Pai, que nós sejamos como crianças diante do Senhor. Venha o espírito de temor sobre a Tua obra, meu Pai, em todos os lugares, onde quer que essa transmissão esteja chegando agora, que o Senhor faça chegar esse espírito de temor, de maneira, meu Pai, que a santidade seja contínua na nossa vida, não apenas quando estamos com o uniforme, mas onde quer que estejamos, onde quer que formos, que nós venhamos permanecer, meu Pai, como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. Oh, meu Pai, que o Senhor venha ter prazer na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas reações, que em tudo que nós dissermos,
dissermos, em tudo que nós fizermos, venhamos mostrá-lo, meu Pai, que o Senhor seja visto através de nós. Vem, Espírito Santo, para lavar. Fale com Ele, minha amiga, meu amigo. E se há alguma coisa na sua vida que você tem feito, que tem maculado a sua consciência, que tem separado você de Deus, então siga o conselho que Paulo deu para Timóteo: aparte de você a iniquidade, aparte de você a iniquidade. E quem faz isso é você, não é Deus. É você que toma uma decisão, é você que diz: eu vou largar isso, eu vou parar de andar com pessoas que têm sido como serpentes e que estão me fazendo mal. Eu vou guardar a minha fé, eu não vou colocar diante dos meus olhos aquilo que é injusto, eu não vou permitir que o meu coração seja contaminado pelo espírito da malícia. Eu não sei, mas a parte de você, se há alguma coisa que o Espírito Santo mostrou para você, então conserte isso agora, limpe-se diante dele agora, tome uma decisão e diga: a partir de agora eu vou fazer o que tem que ser feito, a partir de agora eu vou honrar o meu Deus de fato e de verdade. Eu quero ser um vaso para a honra, pois está escrito que aqueles que fazem isso, que se purificam, então esses estão aptos para serem vasos de honra, usados por Deus. Então se coloque diante dele agora, para que ele venha usar você, para que ele te use. Fale com Deus agora, busque a ele aí onde você está, fique à vontade, fale com Deus. Fique em silêncio agora, fique em silêncio, ouça o que eu vou falar, porque uma notícia que eu li essa semana me fez refletir sobre algo relacionado à nossa fé. Eu li que lá na Venezuela, aqueles que estão trabalhando no resgate das vítimas que estão debaixo dos escombros por causa do terremoto, eles andam e procuram fazer o mínimo possível de barulho para tentar ouvir a voz de alguém pedindo socorro, porque eles sabem que pode haver pessoas vivas e que estão ali há vários dias sem beber água, sem comer. E eu fiquei imaginando a situação dessas pessoas que ficam buscando forças para gritar, na esperança de que alguém as ouça e tire de sobre elas aqueles escombros, para que elas sejam salvas. E tem gente lá gritando com todas as forças, ou tentando encontrar forças para gritar. Então, minha amiga, meu amigo, e quantos estão debaixo do pecado, debaixo dos escombros do pecado, e não clamam a Deus por misericórdia? Na hora de falar com Deus, apresentam uma oração preguiçosa. E aí, como é que o Espírito Santo vai ouvir se você não rasga o coração? Ele disse: rasgue o coração, não a roupa. Então, se você entendeu o que eu falei agora, você vai levantar suas mãos. Imagine como se você estivesse debaixo dos escombros, precisando ser ouvido por Deus, e você vai clamar agora
pela misericórdia, pelo favor dEle, pela presença dEle na sua vida. Faça como se você estivesse debaixo dos escombros. Clame a Ele agora. Levantar, meu Pai, aqueles que estão caídos, venha para fortalecer os que se encontram fracos, venha para ligar aqueles que estão quebrados, venha agora fazer a tua obra, meu Pai, fazer aquilo que somente o Espírito do Senhor pode fazer em todas as partes. Faz haver um avivamento, faz levantar servos que estejam comprometidos com a obediência, com a pureza, com a santidade, que venham, meu Pai, servi-lo com inteireza de coração. Faz a tua obra agora, cura, meu Pai, a alma, cura os corações enfermos, faz o milagre do novo nascimento. Se não tem batismo com o Espírito Santo, então que o batismo com o Espírito Santo aconteça agora, meu Pai. Curarei a tua infidelidade, como orvalho serei para Israel. Florescerá como lírio, florescerás como lírio e como cedro. Tudo isso te farei, ó Israel. Tudo isso te farei, ó Israel. Quem é sábio e prudente? Quem é sábio e prudente? Aceita o que é bom, entende estas coisas e anda nos caminhos do Senhor. Quem é sábio e prudente? Quem é sábio e prudente? Aceita o que é bom, entende estas coisas e anda nos caminhos do Senhor. E anda nos caminhos do Senhor. Abrace o seu próprio corpo. Parece até coisa de criança, né? Mas abrace o seu corpo como quem está abraçando Jesus. E Ele diz para você: meu filho, você será sempre como uma criança para mim. Ouça a voz do Espírito Santo a lhe falar. Cuidado. Eva estava de pé e tomou conselho com quem estava caído. Ouça o Espírito de Deus. Seja simples. Seja Maria, que se colocou aos pés de Jesus ali e deixou tudo de lado para ouvir os ensinamentos dele. Isso é o que importa. Seja como Maria.
Tenha aí o seu momento com o seu Senhor. É como se não tivesse mais ninguém aqui, só você e Ele. É o seu Pai, o seu professor, o seu guia, o seu mestre, o seu Senhor, o seu abrigo, a sua fortaleza, o arrimo da sua sorte, a razão do seu viver. E Ele está aí, Ele te guiará pelo caminho, Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Aleluia. E se você ouve a voz dele, tenha certeza que ele está aí com você. Você pode adorá-lo agora, você pode glorificá-lo agora, você pode engrandecê-lo agora com as suas palavras, você pode exaltar o nome dele. Aleluia. Isso, pode adorar. E se você ainda não era batizado com o Espírito Santo, Ele está aí junto de você e Ele te batiza, não porque você merece, mas porque você se arrependeu e se voltou para Ele. Então receba o Espírito Santo neste momento. Aleluia. Toda honra, meu Pai, toda adoração e toda glória nós rendemos ao teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor, digno de toda adoração e de toda glória. Todo ser que respira, toda a criação te adora, e nós te adoramos também. Nós o exaltamos, meu Pai, na beleza da tua santidade. Altíssimo, santíssimo, grandiosíssimo, glorioso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Te adoramos de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Adore a Ele. Isso, fique à vontade para exaltar, talvez falar em línguas, falar palavras que você não entende, mas o céu entende, e nesse momento você edifica a si mesmo. Aleluia. Fique à vontade para adorar. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci para te adorar. Aclamarei teu santo nome por toda a eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci para te adorar. De toda adoração, me rendo aos teus pés, ó Santíssimo, grandiosíssimo, grandiosíssimo. Que honra e que prazer, que honra e que prazer exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Você que está diante do altar, volte para o lugar em espírito de oração. Aclamarei teu santo nome
ti, nasci para te adorar. Levante as mãos e clame cantando: ó Santíssimo, grandiosíssimo. Digno tu és, digno de toda dor, me rendo aos teus pés, ó Santíssimo, grandiosíssimo, aleluia, que honra e que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Ó meu Pai, que essa santidade ao Senhor esteja estampada no nosso semblante, não para que nos envaideçamos ou para que achemos que somos melhores. Nós não somos melhores, nem queremos ser melhores, mas nós queremos ser diferentes desse mundo, meu Pai. Nós queremos te honrar. O Senhor é tão desprezado pelo mundo, são tão poucos os que te honram, meu Pai. Não deixe a gente errar. Eu sei que não é o Senhor que vai fazer isso, Senhor. A tua palavra diz: não erreis, é a gente. Mas não deixe a gente cair em tentação, meu Pai, nem entrar. Ajuda a gente, meu Pai. Te adoramos, Espírito Santo. O Senhor é o nosso professor, é a nossa esperança. Se tem alguma coisa que a gente se gloria, é nisso. Não é dinheiro, não é título, não é posição, não é tempo de igreja, não é quantas vezes a gente leu a Bíblia. Não, meu Pai. Se tem alguma coisa que a gente se gloria, é nisso. É te conhecer. É te conhecer, meu Pai. Olhe para os telões que vai aparecer a passagem de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Olhe para os telões, olha Deus dizendo para você: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Levante as mãos, aleluia. Essa é a nossa glória, meu Pai. É te conhecer e saber que dependemos do Senhor. A nossa vida não está na mão dos homens, nós não estamos dependendo dos homens, nós estamos ligados a Ti. Nós não somos cristãos ou servos de proveta, nós nascemos de Ti, do Teu Espírito, meu Pai. Nós sabemos a quem temos servido, nós sabemos em quem temos crido, e assim como o Senhor é santo, nós queremos andar em santidade diante de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és de toda dor.
Que honra, que prazer, que honra e que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Amém. Graças a Deus, toda honra, louvor, glória, que sejamos, meu Pai, aqueles dos quais o mundo não seja digno, que nós não seja, que o mundo não seja digno de nós, mas que nós sejamos dignos do teu reino, porque essa é a nossa glória. Amém. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.